Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa segunda-feira da terceira semana do Advento, estamos cada vez mais próximos do Natal. E à medida que chegamos mais perto dessa solenidade, por meio da liturgia, das orações, a graça de Deus vai enternecendo o nosso coração. Ele vai ficando mais receptivo à graça, ao amor, à misericórdia. Ao mesmo tempo que a gente também já se vê um pouco mais cansado das coisas velhas deste mundo, das suas paixões, baixos apetites e frustrações. O nosso coração meio que se despede demais das expectativas que um dia a gente colocou nas coisas e nas pessoas de maneira apaixonada e desordenada. Mas cresce em nós uma grande esperança de termos o coração consolado por todo esse amor que vem para nós no Natal. Cristo, o Senhor, nasce em nossos corações. É com essa alegria, meus irmãos, que o Senhor então embala toda essa semana. Ontem nós tivemos o Domingo da Alegria, né? Onde a gente percebeu que a alegria nos corações, mesmo em meio aos sofrimentos, contendas, solidão, tristezas, luta, provações, a alegria é quem permite que o coração identifique que ele encontrou Deus. Ontem eu escutei uma coisa maravilhosa do sacerdote que eu gostaria de partilhar com vocês. Ele disse que se o coração é feliz, é certeza de que Deus o habita. E também podemos dizer de maneira muito clara, se Deus não habita, não há alegria estável, verdadeira, justa, durável. Exatamente isso, meus irmãos. Nós podemos passar por momentos de tristeza, desolação, desentendimento, sentimento de culpa, de aridez, de solidão, de escassez, porque isso é inerente ao pecado e à nossa condição neste mundo de batalhar pela verdade, mas o coração se vê preenchido de uma grande alegria que é pautada em uma esperança segura, em uma fé inabalável e numa caridade que arde nos corações que conhecem a Deus. Portanto, meus irmãos, para um coração feliz e consolado no Senhor, tudo é possível, tudo é belo, tudo tem sentido, mesmo os momentos mais difíceis de se viver. Então rezemos, pedindo hoje que esse Evangelho, que mostra uma autoridade sapiencial de Cristo ímpar em nossa vida, seja mais um motivo para nos alegrar. Temos um Senhor, um Deus, esse Emanuel, Jesus, Deus conosco, que nos encaminha para essa felicidade plena, para essa saciedade que tanto procuramos, para essa estabilidade no amor que não temos ainda nessa terra porque estamos o tempo inteiro militando, lutando contra o pecado, mas que há de ser consolada, há de ser recompensada pela graça do próprio Deus que nos suscita a fé. Ontem eu estava numa aula falando sobre O Senhor dos Anéis e me deparei com um texto, né, onde o Tolkien narra que Pippin, um hobbitzinho pequenininho, um homenzinho pequeno, né, em suas baixezas, em sua pobreza, em sua escassez, olha para o rei Aragorn, né, no campo de batalha e se vê encorajado, olhando para aquela figura. E Aragorn é como se fosse a figura de Cristo também no Senhor dos Anéis. Ele representa a realeza, né, a virtude, a honra, a linhagem abençoada por Deus, está ali naquela pessoa. E a leitura era tão bela, onde esse pequeno homem, cheio de suas baixezas e sua covardia e seu medo e insegurança, olha para o rei e diz assim: eu estaria pronto para me atirar ao fogo ou à água, à vida ou à morte, à batalha ou à calmaria, por este rei, que se apresenta diante de nós.
e ele desejava gritar para que a vozinha dele, pequenininha, chegasse aos ouvidos do rei. E ele desejava que esse grito fizesse mal a ele mesmo, chegasse a doer em sua garganta e em seu coração, para que o rei pudesse ouvir como ele era amado e como ele encorajava para obras improváveis, obras grandiosas. E é tão bonito imaginar, né, o que estava ali no coração do autor quando ele imaginou que pessoas, ao lerem esse texto, iriam imediatamente pensar em Cristo e em como também ele encoraja a gente para a vida, para a morte, para a batalha, para a calmaria, para os momentos de construção e de demolição, para quando é tempo de falar e de calar, de esperar e de concretizar, de viver e de morrer, de perdoar, de ser perdoado, de escutar a palavra e colocá-la em prática. Ao olhar para Jesus, que nos encoraja a boas obras, estaríamos prontos para tudo. É exatamente isso que nós devemos exercitar nessa semana e que o Evangelho de hoje nos ajude a obter esse êxito. Peçamos isso na intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez eu queria te convidar você a comentar o vídeo, curtir, compartilhar com as pessoas que você ama, que você acredita que poderiam ser ajudadas por esse tipo de conteúdo. Então vamos ao Evangelho de hoje. Ele está narrado para nós em Mateus 21, versículos de 23 a 27. E diz assim: Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos faço uma pergunta. Se vós me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes então nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo de que o povo venha se revoltar, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Então, eles responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Veja, meus irmãos, esse evangelho, meu Deus, faz realmente a gente lembrar do versículo do Salmo que diz assim: Mostrai-me ao Senhor a vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Essa bondade, essa ternura, essa grandeza, essa verdade contida no coração de Jesus deseja realmente ser revelada, conhecida, amada e adorada. É por isso que Jesus manifesta tais obras nas suas curas, na sua palavra, na doutrina que ele vem a pregar, no exercício pleno e no cumprimento da lei, mas mais do que isso, no cumprimento da vontade plena de Deus, que só é conhecida plenamente por ele. Então, qual é a autoridade de Jesus? É o amor. A autoridade de Jesus é a comunhão com o Pai. A autoridade de Jesus é ser a plena verdade, a suprema beleza, né? É ser ele o amor encarnado. Essa é a autoridade. E contra esta autoridade não existe maior. Não existe. Essa autoridade é livre, benfazeja, boa, necessária. Ela é salutar. Ela é vitoriosa sobre todas as coisas, inclusive vitoriosa sobre a morte, vitoriosa sobre o pecado. Essa autoridade deveria ser então reconhecida por nós de maneira imediata, porque diante dela
o nosso coração apenas a deseja. E deve desejá-la de maneira ardente. Acontece que o nosso coração tornou-se tão carnal, tão pecaminoso, tão apegado a si mesmo, que nós olhamos para a verdade e a rejeitamos, e olhamos para a mentira e ela nos apetece o apetite. Olhamos para a superfície enquanto deveríamos olhar para o profundo, para o interior. E olhando perdidos em nossa superfície, vemos nada além de nossas paixões que estão desordenadas pelo pecado. Portanto, meus irmãos, é necessário que o Senhor mostre a nós a sua bondade, mostre a nós a sua autoridade, mostre ao nosso coração, o supremo bem que Ele pode gerar em cada um de nós. Só que, se eu, não tiver disposto a renunciar os valores que eu coloquei acima de Deus, as autoridades máximas que eu dei para o meu pecado, para o meu prazer, para o material, para os elogios, para as vantagens, para as coisas deste tempo, então eu não conhecerei plenamente essa bondade e eu não reconhecerei essa plena autoridade que quer me conduzir para coisas mais altas. Eu preciso então fazer isso. Jesus então fez cada um refletir sobre isso, perceberam? Colocou esses homens sobre um impasse. O batismo de João Batista era aquele que pedia a conversão, a renúncia do pecado, a plena mortificação e penitência, a adesão plena à vontade de Deus para preparar o coração para o Senhor. Era um batismo de preparação, de conversão, ou seja, era uma via purgativa, era um período de purificação, de limpeza do coração. Ainda faltava uma grande obra, que é aquela obra que nos une a Deus, Mas essa primeira obra é necessária, que eu me converta, que eu queira abandonar os pecados, que eu queira abandonar as desvirtudes, que eu queira ordenar o meu coração, que a minha paixão maior seja pela verdade e nela eu possa realmente ser saciado. Isso aí é o primeiro batismo e ele é necessário. Então Jesus chega lá e fala para eles assim, bom, o que João fez é na autoridade de quem? É verdadeiro ou é falso? É dos homens ou é de Deus? E aí a resposta deles comprometeria a vida deles. Porque se eles disserem que é de Deus, eles deveriam ter cumprido, feito essa primeira obra que é o desejo de conversão. E se eles disserem que não, eles perderão algo que eles amavam muito, que era a fama diante do povo. Se eles disserem que João Batista fez uma lorota, contou uma anedota ao povo, e que suas palavras não são válidas e que ele não tem autoridade nenhuma para levar os homens à conversão, então o que aconteceria é que eles não seriam mais amados e respeitados nem acreditados pelo povo. Estavam em uma sinuca de bico. E é a única coisa que, diante da autoridade de Jesus, os soberbos, orgulhosos, os cobiçosos e os carnais vão encontrar diante da sua sapiência. Jesus então coloca em xeque o mundo para refletir. É na autoridade de quem que vocês rejeitam o bem, rejeitam a verdade, rejeitam o coração de Cristo? Existe um bem maior? A vossa sapiência é maior do que a dele? A vossa autoridade é maior do que a dele? Existe, vitória sobre todas as coisas que o mundo hoje pauta a sua vida. Existe vitória dessas coisas contra a morte? Contra o pecado? Contra a desolação? Contra a dor? Contra a desordem? Existe? Por acaso algum bem deste mundo, concebido pelos homens, ou amado e respeitado pelos homens, tem poder e autoridade maior do que Jesus? É capaz de ressuscitar os mortos, é capaz de reconduzir os cativos, é capaz de acolher o estrangeiro, de alimentar os famintos, saciar os sedentos de justiça e de verdade, é capaz de vestir o nu,
É capaz de devolver a vida? É capaz de ressuscitar? É capaz de durar para sempre? Alguma palavra, doutrina, livro, pensador, algum tesouro, ouro, diamante, rubi, esmeralda, algum bem precioso desta terra pode dar um segundo de vida a mais? Pode dar um dia sequer a mais? Pode consolar a viúva? Pode fortalecer o órfão? Pode reconduzir os que estão presos em seus pecados? Pode iluminar qualquer tipo de ambiente? Não, não pode. Então, na autoridade de quem se aboliu a verdade? Na autoridade de quem, né, se neutralizou a ação do Evangelho? Na autoridade de quem se pode negar a ação de Cristo em nossas vidas? Não existe. Agora, experimenta para o mundo, então, a resposta de Jesus. A resposta de Jesus vai fazer com que todos, bom, se não existe autoridade maior do que a minha, então que vivam na minha autoridade. O que eu mando dizer, se faça, e o que eu mando não fazer, não se faça. Ou seja, essa simples reflexão exigiria de todos os corações deste mundo uma vida em Cristo. Vejam, meus irmãos, isso traz uma grande alegria ao nosso coração. Deveríamos olhar para Jesus e fazer igual aquele personagem lá do Senhor dos Anéis, né? Olhar para o rei e dizer: contigo eu estou pronto para a vida. Não temo a morte. Posso atirar meu corpo às chamas e contigo posso também vencer uma grande batalha. Posso viver de esperança, de fé e de caridade. Posso saber, né, que a alma não irá ser vencida pelo pecado e que o Senhor é vitorioso sempre. Na tua presença, Jesus, tudo é possível. Desejo gritar em altos pulmões a ponto de fazer mal a mim mesmo com tal grito, mesmo que seja para dizer, com a fraca voz que eu tenho: amado seja nosso Senhor Jesus, louvado, adorado, bendito, glorificado, lembrado, desejado, querido seja o nosso Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Assim, gritava o oráculo do Senhor, como lemos no livro de Neemias, onde o oráculo do Senhor disse: eu vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela que saiu de Jacó e um cetro que se levanta de Israel. Este é o nosso rei. Para ele devemos olhar. Deus abençoe você. Tenha um santo dia.